Em nome da doutora Paula Peixe e do doutor José Eduardo Aguilar Nascimento, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento pelo honroso convite para estar conversando com vocês um pouco sobre o tema realimentação ultra precoce no pós-operatório. Quero destacar que para essa aula não existe nenhum conflito de interesse e também que todas as imagens e vídeos de pacientes presentes nessa aula foram devidamente autorizados através de termos de consentimento. Eu começo conceituando o que seria a realimentação ultraprecoce. Nós entendemos essa modalidade de realimentação no pós-operatório como a reintrodução da dieta oral assim que liberada pelo médico anestesiologista, em comum acordo com o cirurgião, preferencialmente ainda sendo realizada dentro da sala de recuperação pós-anestésica, com o uso de líquidos claros, num tempo médio em torno de até 4 horas após o término do procedimento cirúrgico. Essa nomenclatura, essa terminologia foi proposta pelo nosso grupo pela primeira vez no ano de 2020, nessa série de casos a partir de pacientes do Hospital Universitário Júlio Miller, onde realmente nós documentamos algo que já vínhamos fazendo dentro do serviço, no contexto do projeto Acerto. Avaliamos 154 pacientes com uma média de idade de 46 anos, submetidos a operações de médio porte, com realimentação ultra precoce e sendo possível de ser realizada em 93,5% dos casos. Sem dúvida nenhuma, o maior benefício observado desse tipo de conduta foi a diminuição do volume de hidratação venosa com cristalóides. Os pacientes realimentados de uma maneira ultra precoce tiveram uma mediana de volume de hidratação venosa em torno de 200 ml versus um volume de 500 ml naqueles pacientes realimentados precocemente. Nós vamos considerar isso em termos de frascos de solução cristalóide de aproximadamente 500 ml. Isso vai equivaler dizer que 78,5% dos pacientes receberam menos de um frasco de cristalóide endovenoso quando realimentados de maneira ultra precoce. Eu gosto sempre de mostrar nessas aulas esse estudo publicado no ano de 2010 com 32.659.513 pacientes operados no Sistema Único de Saúde entre 95 a 2007, mostrando quais são as principais operações ou as operações mais comuns realizadas dentro do território nacional. E nós observamos claramente que são operações de médio porte, operações onde este tipo de conduta aqui proposta é totalmente factível e onde certamente nós poderíamos usufruir de um dos seus grandes benefícios, que é a diminuição da hidratação venosa desses pacientes. Além disso, existem outras vantagens, algumas até difíceis de mensurar, que eu vou chamar aqui de vantagens qualitativas. E aqui eu coloco a satisfação de um paciente que, ao término da sua cirurgia, recebe ali um líquido contendo um carboidrato. Agora, observem esse outro É bom? interessante. Muito bom, doutor. Dá um alívio depois de todo esse tempo, né? É uma paciente de 68 anos, ela está num pós-operatório imediato de uma tireoidectomia total 20 em horas, sala de sim, recuperação liberado. pós-anestésica. Como vocês viram, mais de 20 horas de jejum. Tá? Essa paciente operou no período da tarde, devido a questões logísticas, ficou com um tempo de jejum enorme, superior a 20 horas. Estava queixando de desconforto abdominal, que foi entendido como náusea. Já estava sendo preparada para ela uma medicação para controle de náuseas, quando eu observei que o grande problema que estava acontecendo aí era desconforto devido ao jejum prolongado. Ela foi realimentada na minha presença, diminuiu a sensação de desconforto e pôde ir para a enfermaria normalmente.
Satisfação do paciente é algo difícil da gente mensurar, como eu falei, mas esse estudo, publicado em 2020, uma revisão sistemática com meta-análise de pacientes submetidos à colestectomia videolaparoscópica num sistema de day surgery, teve como um dos seus desfechos a satisfação, né? E a gente observa que pacientes realimentados nas primeiras 2 horas tiveram um nível de satisfação até 2 vezes maior do que aqueles pacientes realimentados mais tardiamente. Uma pergunta que nós temos nos feito é o que pode atrapalhar a realimentação ultraprecoce? Nós já temos alguns dados preliminares, né? Parece que um desses fatores é a dor no pós-operatório, cirurgias realizadas no período da tarde, talvez seja o fato de que esses pacientes no período da tarde acabam ficando em um tempo de jejum pré-operatório mais prolongado e por isso sintam mais desconforto, o que dificulta a realimentação ultraprecoce. Operações com duração mais longa, operações com duração, aqui eu falo de operações de médio porte, que acabaram durando mais que 90 minutos, pacientes que queixam de náusea e vômito no pós-operatório, pacientes ASA 3 e pacientes com IMC acima de 30. Esses são dados preliminares, mas algo muito importante que nós temos notado como sendo um dos fatores talvez mais primordial no que tange a dificuldade para realimentar o paciente ultra precocemente é a negligência da equipe. E isso tem sido estudado. Observem aí esse estudo bastante recente, publicado em 2022, onde a implementação de um serviço de alimentação dentro da unidade de recuperação pós-anestésica fez com que os pacientes fossem realimentados mais precocemente. Esse estudo mostrou que esse tipo de medida levou a uma realimentação em torno de 6 horas mais precoce, e isso também resultou num retorno mais rápido da eliminação de gases e fezes desses pacientes. É, sem dúvida, um trabalho bastante interessante. Nunca podemos nos esquecer do ganho metabólico implícito nesse tipo de conduta. Eu lanço mão desse gráfico comumente achado nos livros de metabologia, mostrando um pouco sobre o metabolismo da glicose durante o pós-prandial. E destaco aqui para vocês que, segundo o Big Fast, o estudo multicêntrico que avaliou o tempo médio de jejum pré-operatório nos hospitais brasileiros, os nossos pacientes ficam ainda, infelizmente, em torno de 13 horas de jejum no pré-operatório. Se nós somarmos a isso a uma cirurgia em torno de 2 horas e um tempo de realimentação, considerando ainda uma realimentação precoce, em torno de 6 a 8 horas, nós teremos um paciente dentro de um momento metabólico bastante ruim, onde já está havendo proteólise e lipólise, gliconeogênese, para conseguir assim o seu aporte energético. Isso muda bastante quando nós trazemos uma conduta de abreviação do jejum, um jejum em torno de 3 horas, uma cirurgia em torno de 2 horas e uma realimentação ultra precoce, nos primeiros 60 a 120 minutos. E observe que o paciente vai estar numa condição metabólica muito mais favorável em termos de catabolismo proteico. Esse é um estudo realizado com pacientes que fizeram hérnia inguinal, também em um sistema de day surgery, e obviamente esses pacientes são realimentados de uma maneira ultra precoce, eles vão de alta muito mais precocemente. Além disso, complicações semelhantes, sem diferenças em relação a complicações. E aqui focando bem a questão da realimentação ultra precoce, um grau de satisfação maior, dos pacientes submetidos a esse tipo de conduta. Outra coisa que eu quero colocar aqui para vocês é uma questão que a gente já estuda há bastante tempo no contexto do projeto Acerto, que é o imaginário e realidade. E eu pergunto, nossos pacientes são realimentados de acordo com o tempo estipulado em nossa prescrição?
Esse estudo procurou responder isso. É um estudo realizado no ano de 2022, uma pesquisa multicêntrica em 4 hospitais chineses envolvendo 988 pacientes, dentro de um contexto de cirurgia geral. E ficou aí observado que, independente do tipo de operação, o tempo de jejum pós-operatório realizado é maior do que o tempo de jejum pós-operatório prescrito. Maior em torno de 4 a 7 horas, e isso ocorre tanto na prescrição para sólidos quanto para líquidos. Interessante também ressaltar que metade desses pacientes relataram sede e fome após a cirurgia. Uma outra questão bastante importante. Lá no meu hospital, no Hospital Universitário Júlio Miller, eu costumo operar no período da tarde. E muitas vezes o residente, até os alunos questionam, mas professor, para que a gente vai realimentar esse paciente ultra precocemente aqui na recuperação pós-anestésica, já que a gente já vai liberar ele para a enfermaria com dieta livre? Qual seria a vantagem? E aí a gente vai observar o que esse paciente está recebendo lá na enfermaria, e foi isso aí que eu vi, né? Os pacientes recebendo algumas bolachas e um pouco de chá. E a gente já sabe que isso está muito longe de ser o ideal. Eu destaco aí essa meta-análise bastante importante, publicada no ano de 2021, mostrando a importância de que a realimentação precoce seja feita com um conteúdo proteico. Aqui a gente está vendo que há ganhos da realimentação precoce, tanto em termos de mortalidade, como diminuição da infecção do sítio cirúrgico, mas esse aumento é realmente significativo quando nós acrescentamos a esses líquidos clarificados proteínas. Aqui em cima nós temos os pacientes realimentados com proteínas e aqui com conteúdos não proteicos, e nós observamos que realmente o impacto na mortalidade dessas operações do tubo digestivo inferior acontece quando da realimentação com proteínas. E é isso que nós estamos fazendo em termos de realimentação ultra precoce. Realimente seus pacientes com líquidos clarificados com uma carga proteica, que nós estamos vendo um paciente em um pós-operatório de colistectomia videolaparoscópica, aqui uma paciente que realizou uma tireoidectomia total, uma paciente jovem, tireoidectomizada devido a um câncer de tireoide, sendo também realimentada ultra precocemente na RPA com solução contendo proteínas, e opções ainda no que tange operações de porte maior, indo além das operações, como eu mostrei para vocês, de médio Gostoso? porte, né? E nós temos uma paciente em um pós-operatório de uma colectomia videolaparoscópica por câncer coloretal, na unidade de terapia intensiva, cerca de 3 horas após o término da operação, sendo realimentada com uma solução de uma suplementação com imunonutrição. O mesmo acontecendo com essa paciente num pós-operatório de cirurgia bariátrica, né, de bypass gástrico em Y de Roux, realimentada ultra precocemente, realimentada nas primeiras 4 horas, com uma fórmula imunomoduladora, tendo cuidado aí dos pequenos volumes, uma realimentação em torno de 50 ml 6 vezes ao dia, para evitar principalmente o dumping, que é muito comum nesse tipo de paciente. Então, por fim, eu deixo aqui a recomendação de que a realimentação ultraprecoce seja uma estratégia de equipe. Eu entendo que tudo deve começar no pré-operatório, com o preparo mental, preparo psicognitivo desses pacientes, a informação pré-operatória pormenorizada, a pré-habilitação com o condicionamento físico, a terapia nutricional com o preparo metabólico, a avaliação anestésica, e atualmente nós temos trabalhado esse contexto dentro de um ambulatório específico que nós denominamos ambulatório de aceleração da recuperação. Essa foi uma proposta criada nos últimos meses no Hospital Geral Universitário de Cuiabá, que tem mostrado resultados muito bons na implementação das condutas multimodais e no acompanhamento desses pacientes. A operação com abreviação do jejum, profilaxia antimicrobiana, sempre o primor técnico, uso de técnicas modernas de anestesia, evitando o uso de opioides, fluidoterapia restrita,
restrição de drenos e sondas, a profilaxia da náusea e vômito é muito importante, analgesia, prevenção de hipotermia e profilaxia da trombose venosa profunda, e aí sim, a gente vai ter todas as condições para uma movimentação ultraprecoce e uma realimentação ultraprecoce, ou pelo menos precoce, dos nossos pacientes. Eu termino essa aula com o top 6 das boas práticas para cuidados nutricionais perioperatórios, recomendando screening nutricional pré e pós-operatório para todos os pacientes. Lembrar que a meta proteica é mais importante que a meta calórica. Abreviar o jejum e realimentar o paciente mais precocemente possível. Considerar para todos os pacientes que forem fazer operações de grande porte o uso de suplementos nutricionais, sempre preferir inicialmente a via oral, depois a interal e depois, se nenhuma das duas for possível, a parenteral. E, por fim, lembrar que o manejo nutricional é sempre um trabalho de equipe. Eu vou ficando por aqui, deixo aqui os meus contatos, agradeço a todos pela atenção até aqui e até a próxima.